No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Bolsonaro ameaça demitir diretor-geral da Polícia Federal e ministro Sérgio Moro avisa que deixará o governo caso a saída de Maurício Valeixo se concretize. Rumores da demissão do ministro derrubam Bolsa de Valores e dólar renova patamar recorde, cotado a R$ 5,52. Brasil tem mais de 400 mortes em 24 horas provocadas pela Covid-19 e vê tragédia se ampliar em meio ao anúncio da flexibilização do isolamento social pelo Ministério da Saúde. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 24 de abril do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Enquanto o Brasil observa os números da tragédia provocada pelo novo coronavírus se ampliarem de maneira assustadora, só ontem foram 407 mortes registradas, isso sem falar naquelas que não são computadas pelos dados oficiais, dada a insuficiência de testes para detectar a Covid-19, o mundo da política em Brasília parece alheio a tudo isso. Cada vez mais isolado no Palácio do Planalto por conta de suas posturas irresponsáveis e em desacordo com os preceitos constitucionais, o presidente Jair Bolsonaro buscou mais uma vez socorro naquilo que ele sempre condenou em campanha e prometeu não fazer durante o seu mandato: a velha política. O ex-capitão do Exército tem se aproximado dos parlamentares do baixo clero na Câmara dos Deputados e chegou a oferecer cargos em diretorias de estatais e no segundo escalão do governo. Tudo isso para enfraquecer o presidente da Casa Legislativa, Rodrigo Maia, um de seus principais desafetos em Brasília, na tentativa de eleger seu sucessor para presidir a Câmara no fim do ano. Além disso, para conquistar a confiança desse pessoal, Bolsonaro ofereceu aos deputados do chamado Centrão a cabeça de um dos principais nomes de sua gestão, que conta com grande aprovação popular, mas se deslocou do Palácio do Planalto desde o início da crise da Covid-19, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Boa parte do Legislativo tem ojeriza ao ex-juiz por conta de sua defesa intransigente da Lava Jato, que investiga uma série de parlamentares desses partidos mais fisiológicos. O presidente da República deseja substituir o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, homem de confiança de Moro. O ministro avisou que se seu braço direito desde a Operação Anticorrupção for exonerado do cargo, também deixará o governo. A manobra de Bolsonaro na troca da cúpula da PF tem a intenção também de livrar seus filhos, alvos de investigações da polícia no Rio. Outra motivação seria a abertura de inquérito para apurar a organização do ato, pedindo uma intervenção militar do qual Bolsonaro participou no último domingo, quando se comemorou o Dia do Exército. A ala militar do Palácio do Planalto, aliás, começa a ganhar um protagonismo ainda maior no governo. Prova disso foi o lançamento pelo ministro-chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, na última quarta-feira, do programa Pró-Brasil, que prevê investimentos públicos e privados em infraestrutura para promover o crescimento do país pelos próximos 10 anos. O plano não conta com a anuência do ministro da Economia, Paulo Guedes, que sequer participou da sua coletiva de anúncio em Brasília. Como um bom liberal, ele descarta a utilização de verbas governamentais e quer concentrar os investimentos nas mãos da iniciativa privada com a entrega das estatais.
O posto Ipiranga de Bolsonaro é outro que começa a passar por um processo de fritura pelos desentendimentos constantes com o presidente. Fato é que o tal Plano Pró-Brasil, que chegou a ser apelidado de Plano Marshall brasileiro, sendo demonizado pelos neoliberais da mídia dominante, é incapaz de produzir resultados. Ainda que ele estabeleça a utilização de dinheiro público para impulsionar o crescimento do país, o volume de recursos destinados é absolutamente insuficiente, cerca de 30 bilhões de reais até 2030. Outros 270 bilhões seriam aportados em forma de concessões. A questão que se coloca é que a emergência provocada pela pandemia se amplia a cada dia e o ministro da Saúde, Nelson Teich, bem como alguns governadores, querem flexibilizar a estratégia de isolamento social para fazer a economia voltar a girar, pondo em risco boa parte da população brasileira. Enquanto o mundo da política não abandonar seu caráter rentista e suas disputas de poder, quem sofrerá é o elo mais fraco dessa corrente, o povo brasileiro, este sim que produz riqueza para o país. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, é com muita alegria que eu cumprimento mais uma vez aqui o professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, daquela instituição, Nildo Ourix. Nildo Ourix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, muito bom dia. É um prazer voltar aqui à fronteira crítica do jornalismo brasileiro para tratar os temas tão candentes da situação nacional. Obrigado, Nildo, por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Nildo, o caos que já se estabelecia no país desde o início da gestão de Jair Bolsonaro só fez se ampliar desde a chegada da pandemia do novo coronavírus. Não bastassem as consequências sociais e econômicas provocadas pela Covid-19, o presidente da República, por si só, é capaz de potencializar ainda mais a anomia, não apenas com as medidas insuficientes no campo institucional para conter os efeitos da doença para a vida da população, como nas ações irresponsáveis que vão desde o desrespeito ao isolamento social determinado pelas autoridades de saúde, até a participação em atos de sua militância que atentam contra a democracia e pregam a volta da ditadura, como nesse episódio do último domingo.
Como você tem analisado a conjuntura atual do país, Nildo? Bem, é necessário algumas considerações prévias, né? Eu não considero que nós estamos vivendo o caos, nem uma anomia, e nem considero que as medidas do governo são insuficientes ou mesmo irresponsáveis. Eu sei e suponho que você está reprovando essas medidas tanto quanto eu, mas tudo isso que parece um caos, uma anomia, medidas insuficientes ou até mesmo irresponsáveis, que jogam com a vida de milhões de brasileiros, elas, na verdade, respondem a uma absoluta racionalidade política. Bolsonaro administra para os vivos e não para os mortos. Ele sabe que está no meio de uma gigantesca crise capitalista e ele sabe que na periferia capitalista a coisa vai ser muito pior. E ele está salvando os seus, a coesão burguesa que o elegeu, que está com ele e segue firme com ele. Quer dizer, o latifúndio, os grandes comerciantes, a burguesia industrial residual e o maestro da orquestra, que são os banqueiros, além das multinacionais e a embaixada estadunidense. Então, cada passo que ele dá tem que ser observado dentro de uma racionalidade que tem dupla função. Primeiro, a administração capitalista da crise, que naturalmente reproduz o subdesenvolvimento, a dependência. De outro lado, amplia o número de pobres de maneira violentíssima, aumentando a superexploração da força de trabalho. E, por outro lado, ele tem que exaurir o sistema político. Ele foi eleito num sistema político, que era o sistema petucano, que era um sistema que estava completamente apodrecido. Aquela administração petista e tucana da ordem burguesa que emergiu em 94. Muito bem. Aquele sistema político naufragou e apareceu aos olhos dos incautos na vitória do protofascista na última eleição presidencial, de uma maneira absolutamente tranquila. Então, ele sabe que ele não poderia entregar o fim da corrupção, ele sabe que não poderia entregar emprego e renda, e ele sabe que essa república está podre. E é por isso que, então, ele namora com isso que você chamou a volta da ditadura. O que é isso? É a implantação de um Estado policial cujo perfil não está totalmente acabado, mas que tem todo um arcabouço institucional que já conta com a lei antiterrorista aplicada e aprovada pela presidente Dilma Rousseff, um decreto presidencial de Michel Temer, que está em vigor, e um conjunto de medidas que estão no Congresso, que implicam que o meu celular possa ser absolutamente vigiado e violado sem nenhuma autorização judicial. Esse Estado policial já está, mas esse Estado policial precisa também claramente, de uma força política de rua, que ele está montando desde que ele estava em campanha e continuou depois. Daí que o protofascista ele segue fazendo política, que é o que todo presidente faz. Ele faz tensionando contra as instituições de fato apodrecidas da República. Eu não me atrevo a defender aqui o STF, porque não há crime no Brasil contra os interesses dos trabalhadores que não foi feito com o apoio do STF. Eu não saio aqui em defesa da imprensa livre, porque a imprensa livre efetivamente mente livremente. Eu não saio aqui em defesa do Congresso Nacional, que é um covil de ladrões, a despeito da grande renovação que teve. De tal maneira que essas instituições estão todas apodrecidas e ele continua jogando contra elas. E uma grande maioria do nosso povo sofrido, explorado, e agora que vai experimentar uma taxa de desemprego gigantesca, esse povo não tem alternativa dentro da ordem. E Bolsonaro, então, vai rumo a um Estado policial. Ele está esse diagnóstico, estimados ouvintes do Faixa Livre, eu já anunciei lá no final do primeiro turno das eleições presidenciais. Inclusive anunciei quando o PSOL escolheu sua candidatura e eu não fui o escolhido, eu renunciei no nosso Congresso e expliquei as razões um dia depois, como iria acontecer, e está lamentavelmente acontecendo, e nós precisamos de uma esquerda que abra para isso, né? Agora, se o Bolsonaro não quer saber de afastamento social, seu isolamento político em Brasília só cresce. Os parlamentares da Câmara e do Senado têm mostrado constantemente seu desconforto com as declarações do ex-capitão do Exército, que já acusou o Rodrigo Maia de estar conduzindo, veja só,
o Brasil para o caos e agem, em algumas situações, em represália, como na atitude do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao entregar a relatoria daquela medida provisória do contrato verde-amarelo a um senador do PT. Até mesmo seus superministros, o Paulo Guedes e o Sérgio Moro, se descolaram da figura do presidente. Isso sem falar naquela polêmica que levou à demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Como governar um país, Nildo, como o Brasil, em um momento de crise absoluta, sem o apoio do Legislativo? Bem, aí nós temos que ter um pouquinho mais de sutileza. Todos esses políticos que estão lá, Davi Alcolumbre no Senado, Rodrigo Maia, são políticos vulgares. É uma disputa de uma nova geração de políticos nas quais se encontra o próprio protofascista Bolsonaro, seus filhos, seus aliados, gente, toda essa grande renovação que nós tivemos no parlamento, que seguiu mantendo aquela casa como um covil de ladrões, basicamente isso. Segundo, destinar a relatoria de um projeto importante para o governo e para os capitalistas para a mão do PT, eu quero recordar ao nosso público aqui que na votação no Senado, em segundo turno, da PEC 10, essa PEC terrível para o nosso povo, ela levou 6 votos de senadores petistas. Então, não há contradição nenhuma. O que tem que se entender aí? Que não há isolamento, é um isolamento aparente do governo, porque a agenda, como diz o Rodrigo Maia inúmeras vezes, ele disse categoricamente, esse é o Congresso mais reformista da história republicana. O que significa? Esse é o Congresso que avançará sem vacilação nenhuma na definição completa da República Rentista que caracteriza o desenvolvimento capitalista desde 1994, desde a aparição do Plano Real. Então, o governo é um governo ultraliberal e a maioria do Congresso Nacional é também de parlamentares e senadores ultraliberais. Esses desencontros, essas estocadas, essas caneladas, portanto, elas têm que ser vistas como um mero teatro, onde parlamentares, senadores e deputados corruptos e outros com uma mentalidade católica muito rebaixada tentam negociar. O Bolsonaro chamou essa semana o PMDB para uma negociação. Já vai começar a nomeação de segundo e terceiro escalão. É muito claro isso. E, de outro lado, a oposição de esquerda, eu digo inclusive o meu partido, o PSOL, eles ficam lá no Congresso Nacional lutando por R$300 e apresentando qualquer pequena migalha que vai ser destinada ao povo e comida pelos banqueiros, como se fossem vitórias de um trabalho da oposição parlamentar, como fez de maneira verdadeiramente vexaminosa o PCdoB, parlamentares do PSOL, PDT, PT, esse liberalismo de esquerda que não entende a natureza da crise, e como nós estamos no meio de uma gigantesca crise, que é talvez só comparado com a crise de 1929, uma crise cíclica do capital, violentíssima. E que o parlamento, então, como não quer alterar essa ordem burguesa, na absoluta maioria deles, incluindo os deputados chamados da esquerda liberal, não querem uma alteração substantiva, querem a melhoria do sistema capitalista. E isso está levando claramente a que Bolsonaro tenha uma vantagem, porque ele continua dobrando a aposta. Então o isolamento é aparente, porque a disputa não se dará no Congresso Nacional, a disputa se dará nas ruas. E ele, além da coesão burguesa das classes que estão com ele está agora incorporando aquilo que Collor chamou antigamente os descamisados, e precisamente que é essa massa de brasileiros que, amargando um desemprego que será aí pelos próximos 3, 4, 5 anos, não encontrarão uma alternativa senão fora do sistema. E o que faz Bolsonaro? Ele diz, o sistema é essa república apodrecida. É uma jogada política, tem que ser entendido assim. E ele vai continuar dobrando a aposta contra o sistema e contra aquilo que a esquerda liberal chama de maneira abstrata a democracia. O sistema que, naturalmente, não encontra aqui, nesse que vos fala, nenhuma defesa. Porque a democracia é uma realidade histórica a ser conquistada pela luta dos trabalhadores e não se dá no interior de uma república burguesa e menos ainda no interior de uma república burguesa apodrecida e menos ainda num sistema capitalista como o nosso, periférico, dependente, que assumiu sua forma rentística. De maneira que nós temos que observar os desencontros no parlamento, etc., dentro dessa dinâmica. O parlamento não conseguiu ainda, e não vejo que possa dobrar
o proto-fascista no curto espaço de tempo. A ala militar do governo, Nildo, também já se mostrou incomodada com os constantes arroubos de Bolsonaro. Inclusive foram os oficiais que ocupam cargos lá no Palácio do Planalto que chamaram a atenção do presidente para sua presença na manifestação antidemocrática no Dia do Exército. Com um presidente frágil politicamente e incapaz intelectualmente, as Forças Armadas podem começar a ocupar um outro papel na gestão federal? Bem, de novo uma premissa que a gente precisa colocar entre aspas, né? Eu considero que todos os arroubos do presidente protofascista é meticulosamente calculado dentro de uma estratégia de criação de um Estado policial. E, portanto, o que seria uma ruptura de um figurino republicano, daquela república podre dirigida por petistas e tucanos, aquela não encontra mais eco na massa da população. E os arroubos de Bolsonaro segue sendo uma forma de fazer campanha contra aquele ritual destituído de sentido para as maiorias e que, na verdade, é o cinismo burguês por excelência. Segundo, a ideia de que ele está frágil politicamente tem que ser visto em termos das classes sociais. E eu insisto, ele dirige uma coesão burguesa em que está todo o latifúndio, os grandes comerciantes, as multinacionais, os banqueiros e a burguesia industrial residual, porque ela perde cada vez mais espaço, e é incapaz de ter uma alternativa a que Paulo Guedes oferece. Portanto, ele é forte, ele se trata de um governante forte. Incapaz intelectualmente, eu não creio que o atributo intelectual, assim no sentido da erudição, é um bom companheiro de quem exerce o governo, e menos ainda de aqueles que pretendem o poder. Não vai aqui, longe de mim, qualquer desconsideração pelo conhecimento da cultura, das ideias, o domínio das teorias, etc. Afinal, sou professor universitário e, além disso, sou um militante marxista e revolucionário que tenho tremendo apreço pela teoria. E realmente, eu me ressinto da falta que os partidos tenham um trabalho teórico sério. Agora, o poder é exercido dessa forma, percebe? Se vocês olharem historicamente a situação brasileira, nós nunca tivemos um Shakespeare na presidência da República. O máximo foi um professor de sociologia da USP, muito fraquinho, só afeitos a boas polêmicas acadêmicas, e que, na verdade, tocou a manivela de uma república apodrecida e de uma transição sem participação popular, do aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento. Quer dizer, nós tínhamos, com Fernando Henrique, para dar um exemplo de saber acadêmico, que é cada vez mais destituído de interesse para as maiorias, para a sorte da República, nós tínhamos talvez uma explicação mais agradável, nada mais. Então, o que se chama ala militar é um conjunto de militares criados nesse período de 94 para cá, que atravessaram 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, que atravessaram mais 13 anos de governos petistas, mais 3 anos do Michel Temer, e que não receberam, essa é uma questão essencial, uma doutrina militar, diferente da doutrina monroísta, que em última instância, faz a cabeça e forma os nossos militares, que está muito bem expresso nas posições do vice-presidente da República, o Mourão, que diz claramente que o Brasil está no bloco, que ele chama no bloco americano, que tem que ter um alinhamento automático e que está dando consequência, quer dizer, a formação dos nossos militares alinhado com os Estados Unidos, que começou com Dutra lá em 1936, seguiu durante todo esse período, durante a ditadura e no período da democracia. Tanto Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, foram absolutamente cúmplices desses militares que são pró-estadunidenses, antinacionalistas, entreguistas, mas que sabem, porque não são políticos vulgares e profissionais, sabem que agora a caserna, os militares brasileiros estão sendo observados pela grande massa. Tem algo fundamental aqui. Não só os policiais que estão aí com o partido policial há muito tempo na rua, e pode ser visto na crise do Ceará, como o Corpo de Bombeiros,
que governa aqui, o governador de Santa Catarina, é o comandante Moisés, ele é do Corpo de Bombeiro. E como os militares estão fazendo política, eles não vão mais voltar para a caserna. Aliás, aqui eu reproduzo aqui a posição de Álvaro Vieira Pinto. Supor que os militares deveriam ser neutros é não só uma idiotice e uma ingenuidade, é uma patifaria hoje. Os militares têm que ser politizados, porque ou a esquerda politiza, ou eles inexoravelmente serão politizados pela direita. Agora, as Forças Armadas, para tirar Bolsonaro ou para corrigi-lo, elas teriam que ter um projeto diferente do dele. E essa hegemonia, pelo menos desses generais, desses oficiais que estão no governo, criado nos últimos 30 anos, são completamente alinhados com os Estados Unidos. Não tem o nacionalismo revolucionário como uma orientação, sequer o nacionalismo burguês como orientação. Então eu não jogo minhas fichas deles também. Agora, à esteira de tudo isso e reforçando esse protagonismo dos militares, o ministro-chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, lançou na última quarta-feira um plano de recuperação econômica do país para depois dessa pandemia da Covid-19, chamado de Plano Pró-Brasil. Esse programa se sustenta na retomada de investimentos públicos em obras de infraestrutura com recursos do Tesouro Nacional, além de contar com parcerias público-privadas, e tem um horizonte de crescimento para os próximos 10 anos. Já há quem o esteja apelidando de Plano Marshall, em referência ao programa de recuperação dos aliados europeus dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial. No entanto, parece que há uma forte resistência do Ministério da Economia a essa medida, Nildo. Tanto é que o ministro Paulo Guedes sequer participou da coletiva de lançamento do Pró-Brasil. Quais foram as suas primeiras impressões a respeito desse programa e a ausência do Paulo Guedes nessas discussões? Seria um retorno aos anos 70, uma reedição repaginada dos projetos dos militares para o desenvolvimento do país? Bom, essa questão é importante, mas veja, quando perguntado sobre se tratava de uma versão tupiniquim do Plano Marshall, Braga Neto, que tem pelo menos 2 neurônios constituídos, ele negou peremptoriamente. Primeiro que o plano estabelece 30 bilhões, e 30 bilhões hoje significa gorjeta. Vou repetir, 30 bilhões hoje. Dada a dimensão da crise, ela não faz absolutamente nada, ela não tem o menor efeito, nem para recuperar o emprego. Vamos considerar que eles possam recuperar com esses 30 bilhões, investindo em infraestrutura, recuperando empreiteiras, criando novas empreiteiras, fazendo algumas atividades dessa natureza, de extração assim, muito longínqua do antigo keynesianismo, ela é incapaz de enfrentar o problema constitutivo da sociedade brasileira, que são o fato de que quase 60% das famílias brasileiras ganham até R$500, ou não tem nenhuma renda. Então, 1 milhão, que é o cálculo que alguns economistas otimistas, como sempre, e cínicos, né, já começaram a levantar, não tem a menor viabilidade. E menos ainda pensar um plano de infraestrutura para 10 anos. Essas pessoas que estão fazendo esse exercício, naturalmente um exercício fútil, que não é nem um exercício intelectual, um mero exercício acadêmico, destituído de importância, e que não leva em consideração o cenário mundial da crise capitalista. Vamos lá, nos Estados Unidos, nós vamos chegar essa semana com quase 20 milhões de trabalhadores solicitando seguro-desemprego. Agora, com esse acordo tácito entre governadores e o proto-fascista de que temos que ter um calendário de volta, que nós vamos ver que a demanda caiu violentamente. E não é porque as pessoas estavam em isolamento social. Caiu a demanda violentamente porque, vamos chamar assim, a renda caiu violentamente, porque os salários despencaram, porque o desemprego é massivo e porque a valorização fictícia do capital é que comanda toda essa coesão burguesa e essas frações. Todos os capitais estão se refugiando no mundo do dinheiro. O 1 trilhão e 200 aqui, ou os 14 trilhões já colocados através de medidas monetárias e fiscais no mundo, elas obedecem a essa lógica, elas atendem a essa dinâmica. E, portanto, nada que se assemelhe a esse plano pró-Brasil, a esse otimismo daqui a 10 anos. 10 anos, 30 bilhões, equivaleria a fazer o quê? 3 bi por ano? Ora, eu vou repetir, isso é gorjeta.
para uma economia de tipo capitalista como a nossa, com a nossa população, com os desafios que existem, não existe a menor possibilidade. E menos ainda, é oportuno que você lembre, a ideia de que nós estaríamos voltando aqui, uma ideia, por exemplo, do segundo PND de Geisel, aquele capitalismo não existe mais, aliás, só existe na cabeça saudosista de alguns acadêmicos que querem continuar, além de confinados pelo coronavírus, isolados dos grandes dilemas da maioria da população e do mundo real. Nildo, eu gostaria agora de falar sobre aquela troca no comando do Ministério da Saúde. O novo ministro, Nelson Teich, já deu demonstrações de que está alinhado ao ideário do Bolsonaro e quer reduzir a estratégia de isolamento social. Além disso, ele tem sua trajetória toda dedicada à saúde privada. Não por acaso já se reuniu com empresários do setor depois de assumir a pasta. Na quarta-feira, ele anunciou o general Eduardo Pazuello como novo secretário executivo do Ministério para o lugar do João Gabardo, que era considerado o braço direito do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Essa nova gestão do Ministério da Saúde é superior técnica e politicamente à equipe anterior, ou você acredita no aprofundamento do caos com mais um neoliberal dando espaço para militares no governo? Bem, novamente aí a premissa, né? Veja, a gente precisa analisar isso com absoluta frieza. Nos Estados Unidos, nós vamos chegar provavelmente essa semana a 50 mil mortos. Não existe caos, não haverá caos. Haverá talvez um genocídio, uma matança, uma política criminosa, mas não caos. Está tudo dentro da ordem. Os que exercem o poder e a classe dominante exerce de maneira absolutamente fria. Então, o número de mortes que nos escandaliza, e eu aqui em Santa Catarina perdi um grande amigo jornalista, a quem eu faço mais uma vez uma homenagem, que é o Renan Antunes de Oliveira, isso me entristece profundamente. E ver a crônica de assistentes sociais, psicólogos, médicos, enfermeiras, etc., é verdadeiramente comovente. Mas na análise política, nós devemos deixar tudo isso de lado e observar que não há caos, há um cálculo, há uma medida. E nesse contexto não há diferença alguma entre Mandetta e o atual ministro Nelson Teich. Nenhuma. Em que sentido? Não porque um queria o afrouxamento e o outro não, e etc., e que a tensão entre Mandetta... Mandetta foi, tal como Nelson, um homem da privatização, um homem que votou todas as coisas mais terríveis, que confinou o nosso sistema de saúde a ser uma caricatura do sistema de saúde, que bastou uma pandemia como a nossa para logo colocar em teste o colapso do sistema de saúde. Agora, o colapso do sistema de saúde, ele é muito claramente, nós temos que ter muito cuidado com essas palavras, é que o médico, dada a insuficiência do Estado, do sistema de saúde, a rapinagem que a burguesia faz sobre as finanças públicas, o médico terá que escolher quem morre. Se algum caos existe aí, é a dramática posição que o Estado brasileiro coloca os agentes de saúde na tarefa desumana, cruel, de escolher quem é que eles vão salvar e, portanto, de escolher quem deve morrer. Essa é a tragédia. Mas essa tragédia não toca a você e a mim. Essa tragédia toca aquele que está lá na ponta do sistema. Então, eu fico pensando no médico, numa enfermeira, num psicólogo, num assistente social, naqueles que ali, no silêncio e da dor do trabalho, vão ter que escolher administrar a morte e não administrar a vida, que é para a qual eles efetivamente trabalham. Então, nem o anterior, nem Nelson, tem alguma... Ambos são frutos da mesma árvore e que, por uma contingência da política, pararam. Para nós da esquerda, nós não podemos, não precisamos e não devemos ficar trabalhando nas contradições de um governo que é um governo protofascista, que é um governo dirigido por um protofascista. Mandetta, quando chegou, não era esse simpatiquinho que se tornou de maneira surpreendente para alguns setores da esquerda que passaram a endeusar Mandetta ou achar que Mandetta estava fazendo um bom trabalho. Ora, vejam como ele chegou lá, vejam o passado dele como deputado, vejam o que ele vai fazer daqui para frente. O pensamento crítico não pode se nutrir dessas migalhas. E a presença de
Eduardo Pazinello lá é mais uma presença desse grupo de militares com essa mesma orientação, que tem esse mesmo projeto. Eles podem sair todos os dias afirmando que querem a democracia, que não existe espaço para a ditadura. É o que Bolsonaro também diz, quando ele é enfrentado, ele também diz. Só que o regime de classes está apontando noutra direção. As classes subalternas não estão atentando para isso, e as classes dominantes estão rumando para um estado policial, turbinados pela força dessa crise. Então, nós ainda vamos sofrer muito com a pandemia, vamos recolher muitos mortos, não sei qual é a proporção, não arrisco isso, eu vejo a situação dos países europeus, dos Estados Unidos, eu vejo o êxito com que a China tratou, a forma com que ela tratou, e é claro que todo mundo sabe que aqui está sendo feito tudo errado se o princípio é a defesa da vida, mas está sendo tudo certo se o princípio é a acumulação de capital. Esse cenário de tragédia social, acompanhado das posturas autoritárias do presidente, Nildo, começa a provocar reações além dos discursos. O Supremo Tribunal Federal, a pedido da Procuradoria-Geral da República, abriu um inquérito para investigar a participação de empresários e deputados naquele ato do último domingo. À esteira dele, os presidentes de 7 partidos de oposição, o PCB, o PCdoB, o PDT, o PSB, o PSOL, o PT e a Rede, protocolaram um requerimento junto ao ministro do STF para que o presidente Bolsonaro também fosse alvo dessas investigações. Além disso, um coletivo de advogados ingressou também na Suprema Corte com uma notícia-crime contra o presidente da República por suas práticas em desrespeito ao isolamento social. Você crê que essas medidas possam produzir algum tipo de efeito prático, Nildo? A pergunta é mais do que justificada, né? Porque vamos pensar esse requerimento dos partidos. São práticas parlamentares. Então, que os partidos, inclusive que o PSOL vá lá, ou mesmo que o PT vá lá, fazer um requerimento para que o protofascista seja enquadrado, eles não podem esquecer que o STF foi quem comandou a destituição da presidente Dilma, que eles, não eu, chamam de golpe. Veja, então, o que mudou de lá para cá? Acaso os ministros da Suprema Corte se transformaram em gente honesta, de benevolentes, com lucidez, aprenderam com os erros do passado, etc.? Ora, ninguém em sã consciência pode ver isso. Então, o efeito prático nulo é uma forma de fazer propaganda, é uma forma enganosa de fazer propaganda. Veja, porque não é que os partidos não devessem ter feito isso, até podem. O que eles não podem é confinar a política nas formas parlamentares e nessas jogadas de requerimentos. Chegou até o ridículo, né, de os partidos assinarem, algumas lideranças aí, outras supostas lideranças, assinarem um pedido de renúncia a Bolsonaro. Olha, como é que tu vai pedir para alguém renunciar a algo? Ora, é verdadeiramente espantoso a ingenuidade do que nós chamamos hoje esquerda no Brasil. E que não é esquerda, né? O Haddad, por exemplo, é um liberal da cabeça aos pés, né? Quem é Ciro Gomes? Você sabe quem é Ciro Gomes? Quem é o Molon aí no Rio de Janeiro? Percebe? O que é Boulos do ponto de vista da esquerda? É um representante dos movimentos sociais, mas não é uma esquerda que está à altura dos desafios brasileiros e da grave crise política. Então eu observo que os partidos fazem essa jogada e até não reprovo, como não reprovo a entrada do impeachment. Lá tem, no Congresso Nacional tem 30 pedidos, 29 pedidos de impeachment que o Maia está sentado em cima. Eu vi a cifra hoje, os ouvintes aqui do Faixa Livre podem observar, talvez 26 ou 29 pedidos de impeachment. Eu estou de acordo com o impeachment, mas nós precisamos de movimento de massas e classes sociais aí. Não se faz isso com formadores de opinião pública, com os movimentos os chamados movimentos sociais ou populares. O grande ausente da cena política brasileira são os trabalhadores e, portanto, as centrais sindicais. Essas, nem a defesa da vida dos trabalhadores, chamando uma greve geral, fizeram. E agora era a hora. Se alguma hora nós podíamos ter uma base de massa, isso talvez se configure no futuro imediato, porque se o número de mortes crescer no Brasil
como está nos Estados Unidos, sem a existência de uma vacina e com a troca de um ministro que na primeira entrevista que foi ontem foi verdadeiramente espantoso, parecia um professor universitário analisando a situação e não um ministro que tem que tomar decisões rápidas, uma atrás da outra, em articulação com governadores, com prefeitos, enfim, que tem que dar solução para um problema gravíssimo que está ceifando vidas e está colocando os profissionais da saúde, repito, na triste, na trágica, na cruel decisão de escolher quem vai viver e quem vai morrer, quando eles trabalham precisamente para dar vida plena a todos, né? Então, é um jogo de cena parlamentar que, lamentavelmente, confirma que a esquerda brasileira parece que só sabe pensar a política em termos parlamentares. E é por isso que nós estamos no beco em que nos encontramos. Enquanto isso, na economia, o panorama não é muito diferente da política, Nildo. O dólar segue batendo recordes de cotação, o preço do petróleo no mercado internacional vem apresentando quedas históricas. É possível se estabelecer um horizonte para a reversão desse panorama recessivo na economia mundial? Bem, essa questão começa com a tua premissa, né? Estamos numa recessão? Não. Estamos numa crise cíclica gravíssima. A recessão, ela já começou lá com a Dilma, mas ela foi se transformando, se conjugou com a crise mundial, que começou, a meu juízo, em agosto, setembro do ano passado, e se aprofundou de maneira grave até dezembro, e se acelerou ainda mais por efeito da pandemia. Então, a pandemia, ela não cria uma crise, ela acelera uma crise. Essa crise cíclica tem um poder destrutivo gigantesco. Essa crise nós estamos apenas começando. E quem me acompanha nas redes sociais e na página da Revolução Brasileira, eu tenho dito muito claramente, quando o dólar estava a 3,5, eu disse que ia chegar a 7,5. E dei as razões pelas quais vai chegar a 7,5. E as razões são bem simples, eu vou repeti-las aqui. Primeiro, não há nenhuma possibilidade de reverter a situação no meio de uma crise cíclica gigantesca, em que o governo tem plena consciência dela e atua para centralizar o capital, quebrando uma quantidade de pequenas e médias empresas, e inclusive grandes empresas, passando para o controle dos bancos, cuja liquidez foi reforçada pelo Paulo Guedes, e sofrendo a influência da baixa demanda do mercado mundial, que vai liquidar com setores inteiros. Então veja que não há nenhuma possibilidade de, via parlamento ou opinião pública, reverter um automatismo que está consumindo, não só aqui no Brasil, na América Latina inteira e no mundo inteiro, milhões de empregos. O grande problema que ocupou Keynes lá, no final da grande crise de 29, era o problema da ocupação, era o problema do desemprego. Aqui as pessoas estão querendo fazer programas ridículos de renda mínima, cobrança de impostos, como se a natureza da crise brasileira fosse uma natureza de crise fiscal. Ela não é uma crise cíclica gigantesca que, na condição dos países latino-americanos, se expressa, especialmente no Brasil, como uma crise financeira do Estado. Agora agravada por razões óbvias. A produção está parando, os desempregos estão sumindo, a demanda mundial desapareceu ou reduziu drasticamente e os efeitos para a classe trabalhadora serão nefastos. E a burguesia vai se defender com os seus esquemas tradicionais. Portanto, não há a menor possibilidade de recuperação do emprego, da renda, das finanças públicas, etc., no curto prazo. E tal como esse suposto keynesianismo que se pratica na oposição brasileira, de programa de renda mínima, cobrança de impostos dos ricos, cobrança de herança, etc., tudo isso é completamente ineficaz. Pode ser moralmente aceitável, pode ser um instrumento de justiça no curto prazo, pode ser até uma ação que um governo comprometido com o seu povo faça, mas isso não resolve o problema da crise capitalista. E eu queria insistir nesse aspecto aos que nos escutam aqui no Faixa Livre. Nós estamos metidos no meio de uma grande crise capitalista. Tudo aquelas medidas que os governos tomavam, esses governinhos como o de Fernando Henrique Cardoso, de Lula, Dilma, Temer, não são mais eficazes agora. É preciso recolocar o terreno em que nós estamos operando.
Para encerrar, Nildo, eu gostaria de uma avaliação sua para o quadro internacional. O Donald Trump pediu a suspensão das imigrações por 2 meses lá nos Estados Unidos, em meio ao aumento das tensões com a China. O presidente estadunidense chegou até a acusar a Organização Mundial da Saúde de estar em uma espécie de conluio com os chineses para prejudicar os Estados Unidos. Enquanto isso, o Kim Jong-un, lá na Coreia do Norte, parece que estava em estado grave após uma cirurgia cardiovascular. Eu queria uma opinião sua a respeito dessas questões. Bem, nesse aspecto é preciso entender o seguinte: o futuro dos Estados Unidos está umbilicalmente ligado ao futuro da China. Por um lado, isso. Então, eles, no limite, vão ter que se entender. A China é a fábrica do mundo. Quando Marx analisou o capitalismo mundial do seu tempo, né, lá em 1860, viu 1830, ele olhou para a Inglaterra e disse, bom, aqui é o espelho do mundo. Esse é o espelho do mundo. A Inglaterra era a fábrica do mundo. Bem, agora a fábrica do mundo é 1 milhão de vezes superior àquela fabriqueta que era a Inglaterra. A China tem uma magnitude de produção de riqueza, em que é feita não pelo Estado chinês, não só pelas empresas chinesas, mas pelas empresas multinacionais, em especial as estadunidenses, que operam na China. Então, o futuro do capitalismo depende dessa articulação chinesa e Estados Unidos, desde que começou essa articulação lá na década de 70. Isso começou lá atrás. Isso só cresceu. E a China adquiriu uma importância, do ponto de vista do mercado mundial, do dinamismo de uma economia capitalista global, decisiva. Tanto é que hoje todos os especialistas na China começam a observar que talvez o crescimento seja inferior a 5, talvez até 4,8, 4,3, o que seria verdadeiramente uma expressão, um espelho do tamanho da crise global. Vai ser gigantesca. E quando o Trump atua no sentido de inibir, ou mesmo de suspender durante 2 meses a imigração, o processo migratório, ele não está senão manifestando, exibindo uma vez mais, a força do nacionalismo dentro dos Estados Unidos, que opera tanto com democratas quanto republicanos, e que é sempre uma arma das potências imperialistas em períodos de crise. Agora de maneira mais acentuada. Por quê? Porque com 20 milhões de trabalhadores estadunidenses pedindo seguro-desemprego lá dentro, é claro que Trump não pode aceitar, como líder de uma potência imperialista, a migração dos centro-americanos, dos guatemaltecos, dos mexicanos, dos el-salvadorenhos. Os el-salvadorenhos têm 30% do povo el-salvadorenho que vive dentro dos Estados Unidos. Então é claro que, como isso tudo vem abaixo agora, eles não podem aceitar a migração. Não existe a menor possibilidade. Nesse aspecto, existem muitas questões que poderiam ser consideradas no terreno internacional, mas eu chamo a atenção dos ouvintes do Faixa para algo essencial. Nós estamos vivendo uma crise cíclica de mega proporções. Todas as receitas que foram utilizadas até agora, por governos miseráveis, por governos de direita, por governos liberais de esquerda, pelo que vocês quiserem, como vocês quiserem adjetivar, e inclusive a saída que deu Keynes na Segunda Guerra Mundial, é absolutamente insuficiente para operar uma estabilidade e uma volta do crescimento do capitalismo, tal como nós vimos no século passado. Isso é uma situação inédita, e nós vamos ter que ter receitas inéditas. E é por isso que, em última instância, se coloca aos olhos de todos nós algo fundamental, que é a luta pelo socialismo. A luta pelo socialismo não é algo que nós temos que jogar para as calendas gregas, não é algo que nós temos que, na crise, descartar. Ora, na época de bonança, entre aspas, não podíamos falar em socialismo porque as pessoas tinham emprego e renda. Agora que elas estão desempregadas e na miséria, também não podemos falar. Então a regra é que não devemos falar. E eu afirmo exatamente o contrário. Agora é hora de pensar uma saída antissistêmica. Uma saída antissistêmica, ela é uma saída revolucionária, é uma saída socialista. E eu acho que essa é a obrigação de todos nós se queremos tratar o tema, a realidade brasileira, a realidade do mundo, com algum rigor. Nildo Ourix, muito obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, participando do programa. Eu lhe desejo um bom dia de trabalho e um forte abraço. É, como sempre, um prazer
muito grande participar do Faixa Livre, que eu frequento há muitos anos, essa fronteira crítica do jornalismo. Desejo a você também um bom dia de trabalho, aos nossos ouvintes, força e fé no que virá. Nós não há razão para o desespero, por mais terrível que sejam os dias. Vamos seguir trabalhando pela Revolução Brasileira. Um forte abraço a todos. Conversamos aqui com o Nildo Ourix. Ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente naquela instituição do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o advogado, membro do Coletivo Nacional de Advogados e Advogadas de Servidores Públicos, o SENASP, e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Chauhel. Marcelo Chauhel, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês. Só corrigindo uma pequena informação, a sigla do coletivo pronuncia-se CNASP. Obrigado, Marcelo, por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Marcelo, é notório que o presidente Jair Bolsonaro tem cometido uma série de atos que atentam contra a saúde pública e a democracia nos últimos meses. Como consequência disso, o Coletivo Nacional de Advogadas e Advogados de Servidores Públicos, o CNASP, ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma notícia-crime contra o presidente da República. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, por favor, do que se trata essa medida e os motivos os quais levaram o CNASP a entrar com esse pedido no STF. Em primeiro lugar, cabe aqui um esclarecimento de que essa peça do CNASP, essa notícia-crime apresentada perante a Corte Suprema, é fruto de um trabalho coletivo e solidário de vários e vários colegas, advogadas e advogados de todo o país, que há um tempo atrás, há um razoável tempo atrás, constituíram este coletivo por força das nossas afinidades na matéria atinente a administração pública, servidores públicos, serviços públicos e assim por diante, Esse coletivo atua organicamente, realizando duas reuniões, 2 encontros anuais, pelo menos, um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. Este ano, no primeiro semestre, não aconteceu em função aí da situação da pandemia, por conta do Covid-19. E, ao mesmo tempo, esse coletivo vem produzindo intervenções em seminários, em congressos, em encontros com outras organizações sociais, do movimento sindical, do movimento popular, do movimento da própria advocacia. Então, temos aí uma atuação já de alguns anos de amplo espectro nesta área de administração pública, lato sensu. Pois bem, eu explicarei em sequência o porquê desta peça elaborada, como disse, por um conjunto de colegas de todo o país, para a qual, inclusive, eu contribuí pessoalmente de uma maneira muito irrisória. Estava afeto, como estou, a outros afazeres, a outras atividades, e dei apenas alguns ligeiros pitacos aos colegas que, de uma maneira muito diligente, se debruçaram sobre essa ótima peça técnica. Como você acentuou, parece inequívoco que o presidente da República, já de bom tempo, aliás, não é de hoje, e aliás isso não se verifica a partir da constatação da pandemia entre nós, mas já vem de bom tempo, praticamente desde o momento em que assumiu o cargo de presidente da República, atentando contra as instituições democráticas. O presidente tem sido um instigador de uma série de manifestações, atitudes, quando não por si próprio, através de atos de desapreço à ordem democrática, à liberdade de expressão e manifestação, vem
a nosso juízo e a juízo de um conjunto enorme de brasileiras e brasileiros que, me parece, já chegaram a essa constatação, vem atentando, né, contra as instituições republicanas, as instituições constitucionais, o que afiguraria, né, se afigura, melhor dizendo, a princípio, em crime de responsabilidade, né, passível de apreciação pelo Congresso Nacional, né, através do instrumento do impedimento, né, do impeachment, como conhecemos, né. Mas essa peça, né, encaminhada ao STF, tem outro caráter, tem outra dimensão. Essa peça, a bem dizer, é uma notícia criminis, isto é, o presidente da República, por causa das suas atitudes, das suas manifestações, das suas intervenções nas redes sociais, dos seus contatos com o público, tem violado, né, aquilo que estabelece o artigo 288 do Código Penal, né, quando este estabelece que não podem haver ações, atos, atitudes que atentem contra a incolumidade da saúde pública. Leia-se, a incolumidade da saúde do nosso próprio povo, de todos nós, de uma maneira geral, obviamente. Essa atitude, né, essas atitudes, melhor dizendo, essas manifestações, esses atos do senhor presidente da República, notoriamente, a nosso juízo, e a juízo também de outros advogados e advogadas que também já levaram semelhante assunto ao STF, foi a razão, o motivo de interposição dessa notícia-crime perante o Supremo Tribunal Federal. Marcelo, como se dá a tramitação dessa medida lá no Judiciário? O processo se desenvolve inteiramente no Supremo? Sim, essa medida é uma medida que tramitará exclusivamente no Supremo Tribunal Federal por força do foro privilegiado que detém o senhor presidente da República, né? O Jair Bolsonaro ou qualquer outro, né? É uma matéria atinente exclusivamente à competência do Supremo Tribunal Federal, né? O ministro relator, né, me parece que já foi sorteado, já foi designado, que é o ministro Marco Aurélio. Se achar que existem indícios claros da prática eventual de um crime, determinará, seja ouvido o Procurador-Geral da República, para que este aprecie preliminarmente a requisição da instauração do inquérito. O Procurador da República poderá opinar de maneira favorável ou de maneira contrária. Isso voltará ao ministro para apreciação, que poderá determinar o arquivamento ou prosseguimento, ou a instauração, efetivamente, de um inquérito, né? Se isto acontecer, for instaurado um inquérito, e este inquérito levar à conclusão, né, de que o presidente da República, em tese, cometeu ato atentatório, né, aos termos do artigo do Código Penal referido, isto é, cometeu em tese um crime comum, não um crime de responsabilidade, porque o crime de responsabilidade está na ótica, sob a ótica daquilo que disse na resposta anterior, isto é, apreciável pelo Congresso do ponto de vista, melhor dizendo, pelo Congresso sob a forma de um procedimento de impedimento, né, instaurado um inquérito, será feita a apuração. Essa apuração poderá concluir pela presença ou não do crime, ou do fato delituoso, né? E aí, se assim o for, será feito um relatório, e o relatório será encaminhado, né, à Procuradoria da República para o oferecimento ou não de denúncia contra o presidente da República. Agora, quais as implicações que essa medida pode ter ao presidente da República? Nós temos defendido aqui no programa constantemente a necessidade do afastamento imediato do Bolsonaro da chefia do Executivo. Essa ação que vocês impetraram lá no STF pode resultar nisso? Uma vez exaurida a apuração da conduta, né, do fato, dos fatos, enfim, através do inquérito, se chegar à conclusão da ocorrência em tese de um crime, repito, poderá haver o oferecimento da denúncia por parte
do senhor Procurador-Geral da República. A denúncia, em sendo apresentada, terá que ser apreciada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Em sendo acolhida a denúncia, isto é, instaurado efetivamente um processo criminal, né, fase que se coloca, portanto, a posteriori, momento que se coloca, portanto, posteriormente, né, será feita uma comunicação ao Congresso Nacional e ao Presidente da República, e isso poderá, sim, acarretar o afastamento do Presidente da República por até 180 dias, né? Quando então assumirá o vice-presidente, enquanto se processa efetivamente o curso do processo criminal em face do senhor presidente da República. Em sendo condenado, né, por crime comum, né, poderá aí sim ser afastado definitivamente das suas funções da presidência da República. Portanto, é um caminho, não é muito simples, é um caminho complexo, né, esse do mecanismo decorrente da notícia crime que foi apresentada junto ao STF, né? Mas é uma iniciativa, pensamos nós, do CNASP, né, muito adequada em função daquilo que vem acontecendo, daquilo que vem praticando o senhor presidente da República. Diante das atrocidades que o presidente tem cometido, Marcelo, vocês do Coletivo Nacional de Advogados e Advogadas de Servidores Públicos acreditam que os órgãos da institucionalidade, como o STF e o Congresso, estão mesmo comprometidos com a defesa da democracia no nosso país? Não há nenhum tipo de ação prática a essa postura genocida do presidente da República. O que vemos apenas é uma difusão de notas em repúdio ao ex-capitão do Exército. Bom, os sistemas institucionais brasileiros, os sistemas de controle de freios e contrapesos é bastante complexo. É bastante complexo, como também o complexo também não é tão simples em outras democracias ocidentais, né? Você precisa seguir uma série de ritos, uma série de procedimentos, porque há, a princípio, que se respeitar, né, nos termos em que posta a nossa democracia, nos termos em que foi posta o nosso sistema de representatividade, é a vontade popular, né? A vontade popular é que leva o presidente da República a este cargo. A vontade popular é que leva senadores e deputados ao Senado e à Câmara, e assim por diante. Então, há um privilégio, né? Ou melhor, há uma forte consideração àquilo que expressou o povo na manifestação eleitoral, né, por força do que diz a nossa Constituição da República. Então, por isso, né, porque como esses procedimentos de corte, esses procedimentos de afastamento, esses procedimentos de retirada do exercício das funções são procedimentos especiais, excepcionais, né, e que, via de consequência, precisam ser manejados de acordo ainda com esses mesmos parâmetros constitucionais que elegemos em 88, né, quando se fez a nova Constituição, de maneira muito criteriosa, de maneira muito cuidadosa, né. Este é o sentido geral que se pode pôr, né, ou que se tem desses procedimentos. Por isso que a coisa não é fácil, não é tranquila, e as instituições precisam se mover de acordo com esses regramentos, sob pena de estarem, inclusive, violando, né, esses próprios mandamentos constitucionais, como, a nosso juízo, por exemplo, foi violado por ocasião do afastamento da presidente Dilma, né, que foi fruto, a nosso juízo, a juízo deste coletivo
que apresentou essa notícia crimes de um golpe, porque dispositivos constitucionais foram torcidos ou distorcidos, né, ou manejados para atender a uma vontade circunstancial de uma maioria ao arrepio daquilo que efetivamente diz o texto constitucional. E o Supremo Tribunal Federal em particular, Marcelo? Há uma divisão clara entre os ministros da Suprema Corte que têm motivado decisões do Pleno que vão de encontro aos interesses dos trabalhadores nesse período da Covid-19. Essa falta de unidade do STF não pode colocar em risco não a legalidade, evidentemente, mas a legitimidade de algumas medidas? Primeiro, falar de unidade do STF é algo bem difícil. O Supremo nunca foi exatamente tão unânime assim como se imagina ou se pensa. As dissensões, as posições diversas dos ministros sempre foram rotina, digamos assim, na história do STF, né? Em raros momentos se conseguiu efetivamente uma unidade, ou pelo menos uma grande maioria em determinados assuntos ou temas, né? O fato é que, na verdade, como nos últimos tempos, né, houve talvez aí aquilo que muitos chamam de judicialização da política, né, com um excesso de demandas à Corte Suprema para a solução de problemas políticos não resolvidos no âmbito do Poder Executivo ou no âmbito do Poder Legislativo, ou mal resolvidos pela Casa Legislativa ou pelo Poder Executivo, né? Essa, enfim, que chamamos de judicialização da política, né, levou a digamos assim, a uma presença maior do Supremo Tribunal Federal na vida social brasileira, né? O Supremo se tornou mais conhecido, se tornou mais referido, né? Ministros começaram a dar declarações ali, aqui e acolá, não nos julgamentos, mas em palestras, em seminários, em outras atividades, e isso ganhou uma expressão muito grande, né, no Brasil inteiro. A nossa imprensa, obviamente, repercute sempre essas manifestações de ministros, de colegiados do Supremo, seja da primeira turma ou da segunda turma, que às vezes têm posições diversas em relação ao mesmo assunto, né? Mas isso faz parte da história da Corte, né? Nunca houve essa unanimidade ou essa grande maioria, salvo em determinados temas, né? Ou também quando essa unanimidade ou quando essa enorme, expressiva maioria vai sendo construída ao longo dos anos através do debate na própria Corte em torno de determinados assuntos, né? E aí você vai pouco a pouco consolidando uma maioria ou uma expressiva ou mesmo uma unidade, né? Então é um fenômeno antigo, não é nada novo, né? Como o Supremo hoje está mais exposto, digamos assim, essa impressão de falta de unanimidade, de falta de unidade, assim por diante, acaba soando desta forma para muita gente, né? Essa, portanto, é uma situação que não me parece ser a situação que coloca em risco determinadas decisões da própria Corte no seu confronto com a legalidade, legitimidade e assim por diante. O que parece mais complexo nessa conjuntura, ou melhor, nessa situação, na verdade, e aí de fato isso pode ser bastante preocupante, e às vezes o né? A profusão de decisões individuais dos ministros do Supremo, né? E a demora para que essas decisões individuais sejam levadas à apreciação do plenário, né? Por exemplo, naquela famosa questão do auxílio moradia, né, para os magistrados, houve uma decisão de um ministro, o ministro Luiz Fux, né, que perdurou por anos a fio, né, mantendo essa verba, criticável verba,
criticável verba, um verdadeiro penduricalho, né, para toda a magistratura nacional, né, que acabou trazendo consequências profundamente negativas para o erário público, né, para o tesouro público, né, que foi mantida por anos, porque o ministro simplesmente não colocava em pauta o processo para julgamento, né, isso perdurou por anos. Essas decisões liminares, essas decisões individuais, né, que não são de pronto submetidas ao plenário, né, isto é, o conjunto dos ministros, para a sua apreciação, para que sejam mantidas ou não mantidas, para que sejam ratificadas ou não ratificadas, é que me parece que é algo que realmente preocupa, porque aí você não deixa de ter, em termos de pronunciamento do Supremo, uma decisão colegiada e sim uma decisão individual, justa ou injusta, que perdura por muito tempo, trazendo as suas consequências, que podem ser positivas como podem ser negativas. Isso é que me parece que está a acontecer de modo muito insistente no Supremo, de uma maneira muito presente, de uma maneira muito desnecessária, né? Deveria haver um mecanismo mais efetivo do ponto de vista do próprio controle interno das decisões da Corte, que levassem a um pronunciamento rápido sobre essas decisões individuais. Naturalmente que em determinadas circunstâncias elas são necessárias, numa situação de emergência, de urgência e assim por diante. Porém, seria importante, muito importante, que essas decisões de caráter individual, de caráter primário, dado por um juiz, por um ministro apenas, entendeu? Sejam imediatamente submetidas ao colegiado da Corte para ratificação ou não. Porque quando isso não acontece, você tem, muito provavelmente, aí sim, uma possibilidade de ter uma miríade de decisões distintas, diferentes e até que se contraponham com relação a um determinado tema, um determinado assunto, gerando assim uma insegurança no meio social extremamente grande e às vezes muito preocupante e por que não, também com consequências às vezes bastante negativas. Ainda quero pontuar um aspecto aqui, a respeito dessa questão das intervenções do Supremo, nas correções que o Supremo às vezes faz do rumo em função de determinadas decisões do Executivo e do Legislativo, que é um certo assodamento, a meu juízo, um certo assodamento de alguns partidos políticos, praticamente sem exceção, de levar determinados temas ao Supremo de uma maneira extremamente precipitada, forçando, portanto, a judicialização de uma questão que é, em primeiro plano, política, em primeiro plano de natureza político-legislativa, político-social, político-comunitária, digamos assim. Veja bem esse caso da medida provisória 936, né, essa atinente aí à questão sindical, a questão dos contratos de trabalho, a questão da redução dos salários das pessoas que estão trabalhando, mesmo em atividades essenciais, e que não estão parando, né, de uma redução salarial brutal, né, sem riscos maiores aí para os empregadores, sobretudo das grandes empresas, das médias empresas, e não tanto do pequeno negócio, do micronegócio, este sim mais carente de medidas protetivas mais eficazes por parte do governo brasileiro, né? Um tema de tamanha importância foi levado por um partido político, né, pela Rede de Sustentabilidade, ao STF. Me parece que se qualquer consulta, em qualquer debate com as entidades sindicais deste país, as entidades sindicais nacionais, as centrais sindicais, as federações, as confederações e assim por diante, né? Essa precipitação tem levado a decisões muito negativas em certos casos, como foi neste momento em relação a esta questão, né? Então, eu acho que os partidos políticos também têm que fazer uma autocrítica, né, por conta desta excessiva judicialização da política, né? Há que se privilegiar a discussão com a sociedade,
há que se privilegiar a troca de ideias, há que se privilegiar o diálogo com as entidades da sociedade civil, com as entidades dos movimentos populares, né? E, obviamente, também no espaço do próprio legislativo, né? Essa muito frequente judicialização da política, esta muito precipitada judicialização da política tem, na verdade, levado ao Supremo, levado com que o Supremo, melhor dizendo, às vezes se pronuncie até mesmo de uma maneira desnecessária, porque determinados assuntos poderiam ser esgotados e resolvidos na esfera política, que é a esfera adequada, que é a esfera própria, e não ser resolvidos ou serem resolvidos na esfera do judiciário. Às vezes, impondo, como neste caso, com uma decisão extremamente ruim, muito criticável do STF, né, uma decisão que viola o texto da Constituição, né, porque afasta de fato os sindicatos da negociação coletiva, o que é nefasto e poderá representar ou poderá ter consequências ainda mais negativas no futuro próximo, né, é um ato que realmente não deveria ter sido provocado em qualquer hipótese antes de esgotada, como eu disse, a esfera da discussão política. Agora, o mundo da política não tem agido de maneira muito condescendente ao Bolsonaro? É evidente que por trás de tudo isso há aquelas pautas liberais que unem esse pessoal, mas o presidente e a sua ala ideológica têm trazido uma série de problemas ao país, especialmente com os nossos maiores parceiros comerciais, como a China. Você não acha que essa condescendência com um político ignorante e irresponsável já passou dos limites? Esse mundo da política, majoritariamente, né, usando a sua expressão aí, mundo da política, né, foi que ajudou a eleger Bolsonaro, né? Foram eles também que o puseram lá, né? Foram eles também que chancelaram essa candidatura, né? Apoiaram essa candidatura, fosse no primeiro turno das eleições presidenciais, tenha sido no segundo turno. Então eles são corresponsáveis, né? Não há de se falar de condescendência, há de se falar de corresponsabilidade, né? Eles são responsáveis também por esse quadro, né? Agora, obviamente que, diante de certos exacerbos por parte do senhor presidente da República, começam a haver divergências, começam a haver diferenças de interpretação, não só em relação às nossas relações internacionais de natureza comercial, mas também em relação ao público interno, digamos assim, né? A imprensa, as mulheres, os negros, né? E assim por diante, né? Agora, não acho que se deve falar de condescendência. Há de se falar de corresponsabilidade. E quem é responsável, obviamente, abona, né? Se manifesta de acordo, ainda que de bico calado, né? Quando começam a surgir situações mais graves, de maior, digamos, desalinho por parte desse senhor que preside o país, né? Que cada vez mais se despe, né? Daquela roupagem tosca de liberal para se demonstrar um fascista, que é isso que é, né? Isso, obviamente, vai causando algumas fissuras no âmbito do parlamento, né? Vamos ver até onde isso vai, né? Até onde vai essa disputa, né? Porque existem muitos interesses em jogo, e são muitas as alas que disputam esses interesses. Agora, a respeito dessas medidas do Executivo e do Legislativo nesse período de pandemia, especialmente essa MP 936, que autoriza a suspensão de contratos de trabalho, e essa PEC do orçamento de guerra, que concede uma série de benesses ao grande capital. Esse privilégio que o governo dá à economia e aos banqueiros, deixando em segundo plano a população que mais precisa de assistência. Dá para se contestar judicialmente essas medidas, Marcelo? Em relação a essa PEC, que me parece ser uma reedição da 905, né? Agora a 960,
aí do chamado contrato verde-amarelo, há que se analisar se não há, primeiro, um problema de natureza constitucional, que pode ser o impedimento à própria reedição dessa medida, né, que poderá ter havido aí, neste caso, uma burla àquilo que estabelece a Constituição, seu artigo 62, se não me falha a memória, com relação aos limites de reedição de medidas provisórias. Me parece que essa será a primeira investigação, né, que deve ser feita. Agora, pode ser de fato que essa medida provisória trisque vários dispositivos constitucionais, né? O que o Congresso, acho que aí, repito, antes de se pensar em qualquer judicialização, né, o Congresso tem que debater o tema, né? E os sindicatos têm que participar desse debate, né? De certa forma, chega a ser covardia, né? Perversidade você querer estabelecer contratos com menos direitos, né, numa situação de pandemia. Isso me parece algo extremamente ruinoso sob qualquer aspecto que se analise, né? Com relação à questão da PEC 10, né, do privilégio ao sistema financeiro, aos banqueiros, nada de diferente do que foi feito nos últimos anos, nas últimas décadas, né? Nada de diferente, né? O Estado brasileiro seguia, né, a essa preferência para o sistema financeiro, né, a essa financiarização da economia e a sua sustentação, né, há muito tempo, né? Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, todos eles nas últimas décadas, né? Então, nada de novo, né? Nada de novo que esse banqueiro de terceira categoria que está lá à frente do Ministério da Economia, do Ministério da Fazenda, enfim, esse senhor Guedes, né, esteja fazendo aquilo que agrade as suas hostes, né, que agrade as suas hostes, que são as hostes que controlam a economia do país, né, por força dessa brutal financiarização, né, do capitalismo, seja aqui no Brasil, seja lá fora. Vejo, a princípio, como contestar judicialmente essa questão da PEC 10. Não li com profundidade, mas até onde pude apreciar, não me parece que haveria ou haverá possibilidade, pelo menos em juízo preliminar, de uma contestação no âmbito do Supremo desta medida. Vejo, a princípio, como contestar judicialmente essa questão da PEC 10. Não li com profundidade, mas até onde pude apreciar, não me parece que haveria ou haverá possibilidade, pelo menos em juízo preliminar, de uma contestação no âmbito do Supremo desta medida. Para encerrar, Marcelo, eu gostaria de uma análise sua sobre os posicionamentos do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Ele tem dado sinais conflitantes nos últimos tempos, na maioria das vezes em acordo com o presidente Bolsonaro, mas eventualmente, e em especial quando é pressionado pelos seus pares do Ministério Público, confrontando algumas convicções do ex-capitão do Exército, como no reconhecimento da soberania dos estados em adotar as medidas de isolamento social. Como você observa a atuação do Augusto Aras até aqui, na chefia da Procuradoria-Geral da República? Eu acho que o Aras é síntese daquilo que o Bolsonaro, de certa forma, manifestou nesse processo de escolha do Procurador-Geral da República, quando disse que queria alguém afinadíssimo com ele, né? O Aras tem dado demonstrações cabais de que reza pela cartilha do senhor presidente da República, né? Não só no que diz respeito a essas confrontações às quais você se referiu, mas também no próprio âmbito interno da Procuradoria-Geral da República, né? Tem dado a linha, uma linha conservadora, uma linha às vezes até mesmo reacionária, né? Acho que não podemos esperar muita coisa por parte do Procurador-Geral da República, a exemplo do que já aconteceu no passado em relação a outros Procuradores-Gerais da República que não mantiveram a necessária independência em relação ao Poder Executivo, o que é muito ruim,
né, muito negativo, né? Mas cabe à nossa sociedade civil pressionar para que Sua Excelência possa trilhar aí os caminhos necessários ao resguardo da ordem constitucional, ao resguardo da ordem jurídica. Marcelo Chaurel, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre de hoje. Eu desejo a vocês sorte nessa ação contra o presidente Bolsonaro lá no STF. Desejo também a você um bom dia e um forte abraço. Gostaria muito de agradecer o convite a participar, realçando que o trabalho da notícia crimes apresentada ao Supremo foi um trabalho coletivo de várias advogadas e advogados do Coletivo Nacional que atua aí em prol dos servidores públicos em inúmeros estados da federação, né, mais de 15, 16, 17 estados, né, e dizer que estamos aqui à disposição para colaborar em outros momentos, né, com o Faixa Livre e com a qualificada audiência desse programa muito importante para a democracia brasileira. Um bom dia e um forte abraço. Conversamos aqui com o advogado, membro do Coletivo Nacional de Advogadas e Advogados de Servidores Públicos e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio de Janeiro, Marcelo Chaurel. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a mais um intervalo. Voltamos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o médico e vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro. Paulo Pinheiro, bom dia. Bom dia para você, bom dia para os seus ouvintes. Prazer novamente falar com você. Muito obrigado, Paulo, por conversar mais uma vez conosco em um momento tão importante para a população do país. Paulo, essa pandemia do novo coronavírus tem evidenciado toda a fragilidade do sistema público de saúde do país, provocada pelas más gestões dos últimos anos e as medidas de ataque ao SUS, promovidas especialmente por Michel Temer e Jair Bolsonaro. Já há falta de leitos de UTI em alguns estados, não há equipamentos de proteção individual nem para os profissionais que estão na linha de frente do combate à Covid-19, o país não consegue importar aparelhos como respiradores para suprir a enorme demanda, o colapso é iminente. O que pode ser feito em um cenário como esse, Paulo? Bom, meus amigos do Faixa Livre, a gente tem conversado durante muitos e muitos meses, conversamos aqui no programa sobre a situação do SUS, sobre o que os governos, principalmente os últimos governos federais, têm causado de destruição ao Sistema Único de Saúde. Quantas vezes ouvimos falar da importância da indústria nacional, a Fiocruz como grande preparadora de vacinas, como produtora de medicamentos, a importância da indústria dos equipamentos no Brasil serem ampliadas, mas nada disso ocorreu. Ao contrário, no Brasil, 25% da população possui plano de saúde e acha que está segura. Esquece de um sistema de saúde como é o SUS, que é responsável por 70%, 80% da população brasileira. Lamentavelmente, esse despreparo
e acrescido de um problema que realmente não se pode culpar os governos pela pandemia que surgiu agora, mas sim pela desorganização dos serviços, o que nós temos hoje, lamentavelmente, é uma situação caótica. Não dá para comprar respiradores, os respiradores têm sido até comprados, mas não são entregues. Estamos aguardando a chegada de respiradores para inaugurar os hospitais de campanha aqui do Rio de Janeiro. O equipamento de proteção individual, o Ministério da Saúde não consegue fazer a indústria nacional produzir a preços viáveis. Aumentaram demais os preços e hoje nós temos visto falta desses equipamentos, principalmente naqueles profissionais que estão atuando na ponta do sistema. A situação é muito grave, nós não temos capacidade instalada. Para você ter noção, 50% dos leitos de UTI no Brasil são do SUS e os outros 50% são da iniciativa privada. Acontece que os 50% de leitos da iniciativa privada são utilizados para 40% da população, que são pessoas que têm plano de saúde, enquanto que os outros 50% deverão ser utilizados por 70% da população que não tem, 60%, 70% da população que não tem plano de saúde, que tem como seu plano de saúde o sistema único. Portanto, há uma discrepância muito grande, não é à toa que os leitos estão faltando, já faltavam leitos de CTI antes da pandemia, agora mais ainda. A solução do problema, meus amigos, não tem outra, só pode ser uma atuação mais forte do Brasil em busca de receber os equipamentos necessários e de produzir, fazer com que a sua indústria passe a produzir maior quantidade, por exemplo, de equipamentos de proteção individual. É necessário que haja vontade política para o governo resolver esse problema. E a vontade política me parece que não é um grande trunfo do governo Bolsonaro, muito menos dos governos estaduais e do governo municipal. Portanto, nós estamos diante de uma gravíssima crise e de problemas que a gente tem muita dificuldade de sanar, porque as pessoas precisam de respirador. As pessoas, nós temos hoje na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nas últimas 24 horas, mais de 60 pessoas estão espalhadas em UPAs, em centros de emergência regional, nas próprias clínicas da família, precisando de uma unidade de saúde para serem internadas e não tem. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou que 1.600.000 pessoas vulneráveis à Covid-19 moram longe de hospitais do Sistema Único de Saúde que têm leitos com respiradores, sendo a maioria delas nas capitais do país. Onde nós falhamos nessa estratégia de saúde pública, Paulo? Nós falhamos nessa estratégia ao não nos organizarmos, planejarmos um sistema de saúde para todos, um sistema único de saúde que tenha recursos financeiros para oferecer o atendimento primário de maior qualidade. Nós teríamos sempre muito menos procura da atenção hospitalar se a atenção primária funcionasse bem, se tivéssemos um programa de saúde da família funcionando a pleno vapor e não boicotado pelos governos como nós temos. Essa questão de hospital perto, eu tenho alguma dúvida em relação a isso, porque hoje as pessoas que precisarem de hospital, são pessoas em estado grave, elas não vão por conta própria. Ninguém hoje, na situação agora da pandemia, ninguém vai para a porta de um hospital para pegar uma vaga para o CTI. Não é assim que funciona. Essas pessoas têm que ser atendidas por uma unidade básica ou por uma UPA e, a partir dali, removidas, havendo necessidade para o hospital público através de ambulâncias. Eu não vejo muita necessidade ou essa pesquisa mostrando que as pessoas têm que ter perto da casa delas um hospital com CTI. Não é isso. Os hospitais com CTI, os hospitais de mais alta qualificação, têm que ficar estrategicamente colocados nas cidades. Não pode ter 3, 4, 5 cidades sem nenhuma instituição dessa para atendê-los. No Rio de Janeiro, por exemplo, o cara pode morar numa comunidade carente, longe do hospital alguns quilômetros, porque se ele tiver uma atenção básica funcionando, um atendimento de média complexidade funcionando, ele vai chegar ao hospital de emergência, vai chegar ao hospital com UTI, quando necessitar, levado de ambulância. O que nós não fizemos foi planejar um sistema de saúde igualitário para todos. Os que nós estamos vendo em Manaus, os que nós estamos vendo no Ceará, é o resultado dessa completa falta de recursos em determinadas áreas do Brasil para o Sistema Único funcionar. Agora, Paulo, como você avalia a chegada do Nelson Tais, um oncologista que tem sua carreira toda dedicada à saúde privada, ao Ministério da Saúde? Dá para acreditar em uma melhora do quadro dessa pandemia?
Eu não acredito que a melhora do quadro da pandemia tenha a ver com a mudança do ministro. O ministro só vai fazer o que o presidente da República quer. Ele fala, desde que foi nomeado, ele especificamente só cita que é importante ter mais informações. Eu imaginava que já tivesse essas informações e acho que ele pode buscar algumas delas no Ministério da Saúde, que tem, mas a grande preocupação dele é como flexibilizar o isolamento das pessoas. Essa é a preocupação, não é à toa que eles estão montando um ministério, onde colocaram agora um general que é conhecido por seu trabalho nas intendências, é uma pessoa que vai tratar da logística do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, na minha opinião, está precisando de mais neurônios e menos músculos. Eu acho que um ministro que tem uma formação como o atual ministro tem, ele deveria já estar chegando com a solução dos problemas que ele imagina que ele tem. Quando ele diz que é necessário fazer mais testes, todos nós sabemos que é necessário. Vamos tentar fazer agora com que a logística consiga esses testes para serem feitos, esse material para ser utilizado. Eu não vejo com muito bons olhos a mudança. É um profissional de saúde qualificado, evidentemente, mas com poucas experiências de gestão pública. Eu acho que esse ministro pode ser muito bom apenas para o presidente Bolsonaro. Para o Ministério, para a população, eu acho que nós vamos ter muito mais dificuldades que estamos tendo até agora. Eu não vejo com bons olhos essa troca, principalmente uma troca num momento como esse. Diante de todo esse cenário de caos, Paulo, alguns governadores e prefeitos, como no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, bem como o próprio Ministério da Saúde, começam a anunciar planos de flexibilização gradual do isolamento social. É hora de tomar esse tipo de medida, Paula? Veja bem, a situação econômica do país é difícil, já era antes, né? Eu não tenho a menor dúvida que as pessoas ficarem em casa, o comércio fechando, a indústria parando como está, é um grave problema econômico. Mas ele está sendo feito não é para piorar a situação no Brasil, nem nós teremos nenhum tipo de isolamento para prejudicar o governo Bolsonaro. O que nós estamos vendo é que a necessidade das pessoas ficarem em casa é porque não há se todos se infectarem ao mesmo tempo, se essa quantidade de pessoas ficando em casa não for aquela que as autoridades estão propondo, 60%, 70% das pessoas em isolamento social, nós vamos ter mais pessoas se contaminando. Cada pessoa que vai à rua, não importa que ela esteja de máscara, sem máscara, ela foi para a rua, ela potencialmente tem chance de se contaminar e potencialmente tem chance de contaminar mais 2, 3, 4, 5 pessoas. Ou seja, mais pessoas contaminadas, mais pessoas vão necessitar de atendimento dentro dos hospitais de alta complexidade. E nós não temos leitos, não temos equipamentos suficientes para atender uma demanda desse tamanho, nem na iniciativa pública, nem na iniciativa privada. Então, a importância do isolamento social é uma estratégia para que a população fique isolada e não leve à sobrecarga e à explosão da quantidade de serviços de saúde que nós temos disponíveis para o atendimento ao coronavírus. Nós aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, temos 4 hospitais hoje na capital que podem receber pacientes com coronavírus, que é o Hospital Pedro Ernesto, o Hospital Anchieta no Caju, o Instituto do Cérebro e o Hospital Ronaldo Gazola em Acari. Esses hospitais estão já na beira do desespero. Nós temos hoje, sem dúvida, como já disse anteriormente, nessa noite de ontem para hoje, mais de 60 pessoas estão espalhadas em UPAs, em clínica, em centros de emergência regional, em unidades básicas, aguardando uma vaga para uma UTI. E essas vagas não vão aparecer enquanto não inaugurarem os hospitais de campanha. E para inaugurar os hospitais de campanha, é necessário que os equipamentos existam. Sem equipamentos e sem pessoal treinado, não vai conseguir inaugurar os hospitais. Portanto, nós estamos numa situação muito grave e que a saída no momento, qual é a saída no momento? A saída no momento é cobrar das autoridades, governo federal principalmente, a condição da compra dos kits para que se façam mais exames, a compra dos equipamentos e a compra do equipamento de proteção individual para que mais leitos sejam abertos. Nós precisamos em todas as cidades do Brasil, principalmente nas capitais, que mais leitos de CTI sejam abertos, porque mais pessoas vão precisar se internar nesse país. Portanto, isto depende do governo. Eu sei que está difícil, eu sei que internacionalmente não há o produto tem dificuldade, mas vamos pedir, vamos cobrar o que for possível entregar, 300, 200 equipamentos, vamos consertar os equipamentos nacionais, vamos cobrar da indústria nacional que se aplique mais ao conserto de equipamentos, à produção de máscaras, luvas, gorros, capotes, porque isso é uma economia de guerra no momento.
Já há, Paulo, inúmeros registros de mortes de profissionais da saúde provocadas pelo novo coronavírus, inclusive aqui no Rio de Janeiro. A Câmara dos Vereadores já tomou alguma medida para que se apure as responsabilidades por essas mortes? O Estado pode ser considerado culpado por esses óbitos? Aliás, eu gostaria que você falasse aqui para os nossos ouvintes o que a Câmara dos Vereadores tem feito diante dessa pandemia. Não precisa fazer nenhuma pesquisa para saber quem é responsável pelas mortes dos profissionais de saúde é o poder público. No caso, aqueles que morrem e que trabalham nos hospitais públicos, tem que ser responsabilizado o poder público estadual, municipal e federal pela não aquisição do material necessário para trabalhar. A gente sabe que esses pacientes exigem cuidados redobrados, exigem proteção individual muito forte. E o que a gente tem visto é que essa proteção não existe em número suficiente. A Câmara tem se reunido virtualmente 2 a 3 vezes por semana. Aprovamos alguns projetos muito importantes, principalmente em relação à proteção econômica. Votamos um fundo para receber doações de empresas privadas ou de quem quer que seja, para doar recursos especificamente para o Covid. A própria Câmara Municipal está doando recursos para que tenhamos mais dinheiro para a compra desses equipamentos. Também fizemos a bancada do PSOL aprovou um projeto que estamos esperando que o prefeito Crivella pague, e aí vem o nosso slogan, paga Crivella, um projeto que é a renda básica do município, é um cartão que já é colocado para as pessoas de baixa renda, pessoas que não têm trabalho formal, esticando esse projeto, esticando esse colchão de proteção para quase um salário mínimo, para que essas pessoas recebam. É um projeto de renda básica carioca que nós aprovamos e o prefeito ainda não sancionou, ainda não regulamentou. Também uma série de projetos de proteção aos trabalhadores, principalmente um projeto que está para ser aprovado nos próximos dias, é o projeto que diz que responsabiliza, autoriza aquelas pessoas que tiveram morte, que elas tenham toda a cobertura previdenciária e toda a cobertura da sua morte paga pela prefeitura, no caso nosso, ou do Estado, no caso da Assembleia Legislativa. Temos discutido essa questão da cobrança, quem deve pagar por isso. Nós não estamos mais cobrando quem deve pagar, nós estamos querendo que faça para que outros não tenham que outras mortes não aconteçam. É necessário que as autoridades imediatamente consigam esses equipamentos, conforme já falei anteriormente. É preciso comprar, é preciso correr atrás, é preciso entregar. Não podemos mais, no momento em que vai aumentar ainda mais o número de pessoas que vão precisar de internação, que a gente não tenha os equipamentos de segurança, que a gente não tenha os equipamentos, os respiradores, os ventiladores. Não é possível que nós tenhamos 60, 70 pessoas aguardando uma vaga que vão morrer, porque não vão ter essa vaga se não houver ampliação dos hospitais de campanha. Os hospitais de campanha, para funcionar, precisam dos equipamentos, precisam de pessoal treinado. Ou seja, a função da Câmara hoje não é nem produzir leis sobre isso, que no momento já temos leis demais. A nossa função é cobrar das autoridades que executem tudo aquilo que nós estamos ouvindo a cada momento, pela imprensa, pelas redes sociais, necessário ser feito para tentar segurar, para tentar dar um pouco de tranquilidade e dar um pouco de proteção para aqueles que precisam do atendimento mais grave, que é o atendimento CTI. E esse decreto do prefeito Marcelo Crivella, obrigando que a população do Rio só saia às ruas se estiver portando aquelas máscaras de proteção para minimizar a possibilidade de contaminação pelo coronavírus. É uma medida acertada, Paulo? Você não acha que ela pode incentivar que as pessoas saiam de casa e aumentar ainda mais o número de infectados? Vejam bem, o uso da máscara passou a ser uma decisão mundial nas últimas 2, 3 semanas. A máscara para aquelas pessoas que estão em casa, estão na rua, que estão se locomovendo. Quem está em casa, isolado, evidentemente não está 1, 2, 3 pessoas em casa isoladas, não estão contaminadas, não precisa usar máscara dentro de casa. Agora, é necessário uma proteção maior, sabendo claramente que a máscara não protege, não é essencial, não é ter a máscara e você se desproteger do resto. Você tem que continuar não saindo de casa. Em sendo obrigado a sair de casa, você trabalha numa função essencial, tem que ter um material de proteção. Você vai ao supermercado, se é essencial, e provavelmente a pessoa que não seja mais velha deve ir ao supermercado, rapidamente, num horário que seja mais vazio, deve usar a máscara, principalmente para que não contamine ninguém e que não receba, porque o importante da máscara é que você com ela não vai contaminar outra pessoa, já que a maioria das pessoas, ou
quase 80% das pessoas não sabe se tem ou não tem o vírus. Às vezes tem alguns sintomas leves e esses sintomas são da doença, o cidadão está com o vírus e acha que não está. Então a máscara vai ajudar, mas sempre explicando que é essencial. Não adianta você estar com a máscara e botar o seu cartão de crédito na hora que for pagar a conta, seu cartão de débito, na hora que for pegar o carrinho no supermercado, na hora que for subir no elevador do seu prédio, você mexer naquilo e com essas mãos passar no rosto. O que é importante com a máscara, ela vai ajudar a evitar de alguma maneira, mas a máscara é apenas um complemento. O mais importante de tudo é na hora que você mexer em qualquer coisa, mesmo você esteja dentro de casa, recebeu compra do supermercado, você lave as compras, lave as mãos depois disso, que o mais importante de tudo, mesmo que você esteja usando luva, não é você usar a luva, mexer nas coisas e mexer com a luva suja no rosto. É preciso entender, a máscara até é importante para que as pessoas que vão andar mais na rua agora, e é importante que eles vão fazer alguma das flexibilizações, e vai acabar acontecendo alguma flexibilização, que você tenha mais um produto de proteção, além da lavagem das mãos, e do mais importante de tudo, é que você não deve sair de casa. Não deve sair de casa para fazer exercício físico na rua, não deve sair de casa nada que não seja absolutamente necessário e obrigatório. Paulo, eu gostaria agora de um depoimento seu exclusivamente como médico. O que sente um profissional de saúde que tem de escolher entre um sem número de pacientes em estado grave quem terá a chance de sobreviver usando um respirador e quem ficará jogado à própria sorte? Qual é a sensação de um médico em um momento dramático como esse? Essa é uma situação muito grave e que é preciso que a gente relembre que ela não é uma novidade, né? Você imagina como é um plantão antes do coronavírus, um plantão de um médico num hospital da zona oeste da cidade, em que ele tem 5, 6 pacientes na emergência, precisando de respirador, e lá o CTI do hospital dele está completamente lotado. Ele já sabe que isso já aconteceu outras vezes com ele. Isso é lamentável. Isso só deixa em todos nós uma sensação de desprezo pelas autoridades, que quando a gente briga por um SUS mais forte, quando a gente briga por recursos para a saúde que não sejam desviados, quando a gente briga por mais leitos, porque a falta de vagas de CTI, que agora está sendo muito discutida por causa da pandemia, ela já existia antes. As pessoas não conseguiam internar no CTI nem com uma liminar da justiça. Mas isso é muito ruim. Nesse momento, então, em que esse volume de pessoas é muito maior do que era antes, a sensação realmente é muito ruim. É o que já se chamou há muito tempo, que é a escolha de Sofia. Como é que você vai escolher? Por que eu vou escolher um cidadão mais novo do que aquele mais velho? Porque o mais velho tem uma comorbidade? Porque o mais velho vai morrer mais rápido do que o mais novo? Isso é cruel, isso é tudo aquilo que a gente nunca esperaria na vida passar, é isso que nós estamos passando agora. É inaceitável, é inacreditável. E isso aí deveria bater na cabeça dessas autoridades todas na hora que estão dormindo e na hora que acordarem de manhã, para entenderem que quem está matando essas pessoas não é aquele profissional que fez a escolha. Quem está matando essas pessoas são esses irresponsáveis, esses ignorantes que mandam as pessoas ir para a rua, esses ignorantes que dizem que a doença não tem nenhum problema, que é uma gripezinha. Essas pessoas é que deveriam ser responsabilizadas por tudo isso. Não há o que falar, sabe, gente? Não há o que falar, é uma sensação que não dá para a gente dizer o que vai sentir nisso, não sei. Nesse momento, passar por uma situação dessa é algo inaceitável e que eu espero que isso desapareça rapidamente, que a gente consiga rapidamente ter mais leitos na cidade, ter mais respiradores, para que as pessoas não sejam condenadas à morte de uma maneira tão cruel quanto estamos tendo. Paulo Pinheiro, muito obrigado por essa importante entrevista aqui no programa. Eu desejo a você um bom dia e um ótimo final de semana. Obrigado a vocês do Faixa Livre, esse programa tão importante do rádio brasileiro. Agradeço mais uma oportunidade e peço a vocês, fiquem em casa, por favor. Fiquem em casa, vamos gravar esses programas todos, vamos fazer isso de uma maneira em que preservem a sua saúde e consigam convencer as pessoas de que o presidente da República está completamente errado. Não saiam de casa, continuem em casa, porque a economia tem jeito. O que não tem jeito é a vida da gente que vai embora se a gente ficar doente. Um abraço para todos, bom dia. Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro e médico Paulo Pinheiro. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês a, na próxima segunda-feira, estarem ligados aqui conosco a partir das 9 da manhã para mais uma edição do programa. Um bom final de semana a todos e o meu abraço.